Ô Dani, e aí? E essa conversa dos dois, esperada, finalmente aconteceu? Aconteceu. Bom, direito agora. Boa tarde, Sarza. Oi, Mari, bom trabalho para você. Boa tarde. Boa tarde para você que está aqui com a gente no UOL News. Gente, a conversa aconteceu. Eu vou começar dando um pouco de repercussão. Assim, o Palácio do Planalto está muito satisfeito com o resultado dessa primeira conversa. As fontes estão dizendo que a conversa foi fluida, aconteceu de maneira muito leve. Houve piadas, trocas de piadas entre os dois, né? Num determinado momento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, olha, eu sou uma pessoa que não guardo mágoas, eu não tenho inimigos, e o Trump o interrompeu e falou, eu sou diferente, eu tenho inimigos. E aí, os dois presidentes da República riram, então foi uma conversa em tom muito ameno, apesar dos assuntos arestosos, né? Trump não colocou nenhum tipo de negociação, já não antecipou o que os Estados Unidos estão dispostos a negociar. Lula o fez. Lula pediu, então, disse, olha, eu posso passar para a sua equipe os resultados da balança comercial Brasil e Estados Unidos. Há um problema na informação que está chegando até vocês. O Brasil, dos países do G20, é um dos 3 que mantém uma relação com os Estados Unidos, no qual os americanos são superavitários. Então, nós estamos aí no topo da lista dos países mais ricos do mundo, com os quais vocês mantêm uma relação superavitária. Eu posso colocar esses dados à disposição, porque eu gostaria que revisse as tarifas. O Lula fez questão de ser muito diplomático nesse momento, Sarza, Mari e Sakamoto. Ele disse, olha, as tarifas são... Eu respeito a sua decisão, porque é um direito de cada país estabelecer. Mas gostaria que você revisasse com atenção os números do Brasil, né? Eu gostaria que fosse possível rever essa decisão, porque aqui vocês têm superávit. E Lula também mencionou as sanções a autoridades brasileiras sem nominar ninguém. Dentro do Supremo Tribunal Federal, conversei com um ministro, o gesto foi bem recebido, o fato da conversa ter acontecido foi muito bem recebido, né? E, claro, né, no Congresso Nacional, isso dá uma força para um Lula que vai para uma votação importantíssima no Senado. O Senado define agora qual vai ser o ritmo que vai tratar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, né, aprovada semana passada pela Câmara. Então, o presidente mantém uma boa, digamos, um bom embalo na política, o que deve ajudar a proposta também lá, Diego. Verdade. Sakamoto, e você, como é que viu isso? Depois de muitos bolsonaristas, né, comemorarem o auxílio do Trump, nesse momento o Trump abre um canal de diálogo finalmente com o Brasil. Eu acho que esse é o principal gol que foi marcado hoje, exatamente a abertura desse canal de diálogo, né? Tinha quebrado o gelo durante a Assembleia Geral da ONU, né, na abertura, com aquele abraço entre eles, aquele hashtag holoquímica, né, entre eles. Agora, abre-se um canal de comunicação, os dois presidentes finalmente conversam, né? E o próprio... Bem, a gente teve repercussão, inclusive, no mercado, né? Que já repercutiu, dólar melhora, você começa a ver um ambiente de um diálogo por uma resolução não conflituosa de toda essa crise, né? Até porque o que aconteceu hoje na prática foi mostrar ao Brasil, né, que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que estão nos Estados Unidos traindo, né, os interesses nacionais, eles não têm um monopólio do acesso à Casa Branca. E é isso que eles estavam tentando vender já faz um bom tempo, que o Brasil não ia conseguir conversar, não ia conseguir nada. O próprio ministro Fernando Haddad tentou falar com o secretário de Tesouro, Scott Bessent, avisou que teria essa conversa, e aí o pessoal foi lá e melou a conversa, e eles estavam falando, não, estavam tentando, na verdade, criar esse problema para o Brasil. E agora, com esta conversa estabelecida, né, com essa videoconferência, e incluindo uma troca de respeitos e de afagos, trocaram contatinhos, né? Ou seja, é bom, né? Quando você vai numa conversa lá, sai os dois com o telefone do outro e da outra, né? Conversam, trocam contatinhos. Teve uma postagem simpática do Trump dizendo que a conversa foi muito boa na Truth Social, como a Mari bem colocou, né? Se estabelece uma coisa diferente já, quebrando o gelo. Ah, mas o Marco Rubio que vai ser a pessoa que vai ser o interlocutor? Sim, mas nos Estados Unidos, a última palavra já ficou muito claro várias vezes, que é do Trump. Né? Então, também eu conversei com vários especialistas que falaram o seguinte, olha, em última instância, o Marco Rubio não queria que o Trump abraçasse o Lula no dia da Assembleia Geral, e o que veio a acontecer.
O Trump, ele quer deixar muito claro que é ele que manda em toda essa rebordosa. E o interessante é que ficou, no meio de tudo isso, um gosto amargo na boca do bolsonarismo, que queria mostrar que eram eles e somente eles que tinham esse monopólio de acesso aos ouvidos e aos interesses do presidente da República dos Estados Unidos. E não tem. E aí o que acontece? É uma coisa muito doida, porque nas redes sociais, e pelo levantamento que estava fazendo, ao invés do bolsonarismo estar criticando Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, que venderam gato por lebre, que venderam urubu por águia careca, neste exato momento, eles estão, na verdade, criticando o próprio Estados Unidos, falando que os Estados Unidos estão sendo enganados nas redes sociais. Isso vai dar tilt em muita gente. É claro que, por fim, não se espera que o Brasil, que o Lula, tenha a mesma relação com o Trump que ele tinha com o George W. Bush. Com o Bush, teve churrasco na Granja do Torto, que o Bush ficou pilotando churrasqueira na Granja do Torto com o Lula. Tem uma relação teve uma relação diferente nesse sentido. Contudo, esta quebra de gelo, essa criação de canal já é excelente, por um lado, péssimo para o bolsonarismo, né? Não diria, e pior ainda para uma figura em especial, que é Eduardo Bolsonaro, que eu não sei ainda como não foi cassado pela Câmara dos Deputados. Eu quero pedir aqui ajuda, licença para o Sarza, para comentar 2 pontos da sua análise. O primeiro é a troca de telefones. Verdade. Foi o Trump. Tem algumas coisas, né, são importantes, né? O Trump liga e ele começa falando, né? O Trump é quem sugere, ele diz, nós não precisamos mais de mediadores, né? Eu gostaria que nós trocássemos telefone e assim a gente pode falar diretamente quando houver necessidade. O fato de ter vindo dele a sugestão para que os telefones fossem trocados, porque aí ele sinaliza o quê? Eu quero estabelecer uma relação direta com o presidente do Brasil. É Estado a Estado falando, presidência a presidência, né? Não precisa de tantos intermediários assim. A negociação vai ser tocada aqui por Marco Rubio, mas se houver necessidade de uma conversa, né, imediata entre eu e você, está aqui o meu telefone. E o segundo ponto, Sakamoto, é sobre o bug, né, o bug que vai haver na direita, porque se a gente tem, claro, esse prisma das redes sociais, né, de uma tentativa de alguma forma tirar esse gosto amargo, dar alguma roupagem que não seja de hoje, né? É importante ter em vista que, assim, essa é uma maratona, né? Hoje foram os primeiros 100 metros. Na verdade, os segundos 100 metros. Os primeiros 100 metros foram corridos na ONU. Mas tem muita água para rolar ainda, né? Isso ficou muito claro com todas as fontes com as quais eu falei. Mas hoje, né, nessa maratona, foi um dia ruim para Eduardo Bolsonaro. Num cenário de fragmentação da direita, onde Eduardo Bolsonaro, a família, já tem criticado expoentes importantes do suporte político ao ex-presidente da República. A gente viu uma briga aberta por conta de uma entrevista dada pelo senador Ciro Nogueira ao jornal O Globo, onde ele fala, né, Bolsonaro já teria escolhido tal e tal, e a família hoje volta à carga, né, contra essa união da direita nas redes sociais. Então, é nesse cenário de fragmentação em que Eduardo Bolsonaro está personificando uma atitude mais radicalizada, que não tem amparo nessa direita pragmática, que esse revés acontece. E é incrível que eu concordo totalmente com a relatora e digo mais, neste exato momento, né, se eu fosse o Lula, tudo que eu não queria era que o Eduardo Bolsonaro voltasse e parasse de fazer o que está fazendo. Porque nesse exato momento, né, o Eduardo Bolsonaro é um dos principais cabos eleitorais de Luiz Inácio Lula da Silva. O que o Eduardo Bolsonaro fez em todo esse processo, né, mas a gente não queria barreiras tarifárias ao Brasil. Meu amigo, você pede um tiro de snipe para alguém que está sentado num arsenal atômico, ele joga bomba, né? O que aconteceu. Não ia ser só em cima do Alexandre de Moraes, veio uma coisa maior, porque o próprio Estados Unidos tem interesses comerciais, as empresas têm interesse. O Bolsonaro, desde o começo a gente fala, é a cabeça dos pedidos do Trump, né, era com relação ao julgamento ao Bolsonaro, mas também tinha os próprios interesses econômicos lá atrás. O Eduardo Bolsonaro foi entregando pro Lula um presente, e isso não é palavras nossas, não é minha, da Dani, da Mari, do Diego, isso é de Silas Malafaia. Vamos lembrar que já falamos aqui, naquele Conversê,
aquele blá 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 que ele teve com o Bolsonaro, que depois foi interceptado pela Polícia Federal, o Silas Malafaia, de forma profética, ele coloca, ele fala, olha, teu filho está entregando para a esquerda a questão do discurso do nacionalismo, do discurso da soberania nacional, o discurso do patriotismo. Ele está criando um problema para você. E é neste exato momento é isso. Continuando o que ele está fazendo e considerando esse canal de comunicação acabar desaguando em uma coisa positiva, né? Eu sinto informar, mas Eduardo Bolsonaro pode ganhar até um bonezinho do PT, assim, porque vai ter feito um serviço muito grande para o presidente. Exato, né? Deixa eu pegar aqui da Mariana Sanches, o Marco Rubio escolhido como intermediador. Como é que tem aí, né? O que o pessoal está falando? Porque tem dois lados. Há aqueles que comemoram a escolha do Rubio, porque pode ser, enfim, um fator de mudança ali na postura do Trump e do próprio Rubio na condução com a relação brasileira, mas muitos também temem, né? Porque ele é um dos mais ideológicos do governo norte-americano. Mari. Pois é, tava doida para entrar nessa discussão aí que vocês estavam tendo, porque é exatamente isso, né? O bolsonarismo, especialmente aqui nos Estados Unidos, está tentando encontrar alguma maneira de salvar o seu próprio discurso, e nessa o que eles estão vendo e como estão falando sobre o que está acontecendo é na ideia de dizer que o Marco Rubio vai ser um cavalo de Troia nessa negociação entre Trump e Lula. Por que um cavalo de Troia? É aquele que vai entrar para supostamente intermediar, mas que no fim vai atrapalhar qualquer negociação entre os dois presidentes. Essa é uma aposta, obviamente, e também um discurso político, né? Porque à luz dessas 3 últimas semanas, né? O bolsonarismo aqui nos Estados Unidos tenta sair das cordas depois de ter dado as cartas por 3 meses, né? Produzindo aí uma série de ações. Agora está vendo o revés disso. E o Rubio, de fato, aqui em Washington, né? O Departamento de Estado é definitivamente o órgão mais bolsonarista, mais poroso ao bolsonarismo na capital federal. Isso não resta muita dúvida, né? Tanto que vem do Departamento de Estado boa parte das ações contra o Brasil, né? As várias restrições de visto a autoridades brasileiras, o próprio anúncio de que o ministro Alexandre de Moraes muito provavelmente seria alvo das sanções Magnitsky, que foi feita publicamente pelo próprio Rubio, né? Em maio, 2 meses antes de as sanções de fato serem colocadas, e foi capitaneada pelo Departamento de Estado, embora seja de fato uma decisão do Tesouro. A gente sabe que foi o Departamento de Estado quem levou isso adiante. E a coisa de 2 meses estava o ex-presidente Jair Bolsonaro em uma chamada de vídeo com a equipe do Rubio aqui no Departamento de Estado, quando o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estavam na cidade para tentar mais uma rodada de sanções ao Brasil. Então, esse é o nível de proximidade entre o Marco Rubio e a sua equipe e o grupo do ex-presidente brasileiro. Agora, tudo isso posto, né? E por isso, enfim, ficam os bolsonaristas dizendo que ele vai ser um cavalo de Troia. De fato, algumas pessoas na equipe do próprio Rubio me descreveram o abraço do Trump com Lula como um soco no estômago do Rubio. A gente viu a cara dele na Assembleia Geral, né? Quando o Trump falava ali de surpresa sobre a sua relação com o Lula. Isso tudo é um fato, tá dado, e é daí que vem a aposta dos bolsonaristas. Agora, eu queria chamar a atenção para outras coisas. Primeiro, isso que a Dani bem chamou a atenção, a troca de telefones entre Lula e Trump. Quer dizer, o Trump quer um canal direto ao Planalto, ele quer um canal de informações do Lula, né? Isso já mostra que, assim, o Trump já vinha pedindo informações à embaixada sobre a questão do Bolsonaro, depois de ser muito alimentado com informações praticamente exclusivamente dos bolsonaristas. Ele está procurando outras fontes de informação. E essa troca de telefones não é menor em relação a isso. Segunda coisa, antes mesmo que o Trump fizesse essa inflexão, o Marco Rubio se encontrou com o Mauro Vieira. Foi no mesmo dia em que o Alexandre de Moraes foi sancionado, no dia 30
30 de julho. E, inclusive, sobre isso, um bolsonarista de alto costado me disse, bastante decepcionado, o lado político do Rubio falou mais alto. Quer dizer, eles já estavam lá atrás antevendo que talvez o Rubio tivesse um lado político que permitisse uma negociação com Lula. Terceiro, o governo é governo Trump. Ninguém nessa gestão coloca a cabeça para fora para tentar dizer que o chefe está errado. Isso não acontece. E o próprio Rubio já teve que engolir as suas palavras sobre a Ucrânia, sobre a China, sobre a própria Venezuela, que são coisas muito caras a ele. Quer dizer, para fazer uma inflexão em relação ao Brasil, não seria tão difícil assim. E por último, por incrível que pareça, a postura do Lula em relação à Venezuela, inclusive não reconhecendo a eleição, isso foi muito importante para informar uma parte dessa direita republicana, que isso eu ouvi no Congresso de representantes MAGA, do pessoal mais hardcore em relação a isso, que eles tinham respeito pelo Lula, porque a Maria Corina Machado, opositora do regime Maduro, tinha elogiado a postura do Brasil e do Lula e dito que o Lula de fato tinha defendido a democracia na Venezuela e que por isso eles tinham uma posição. Então a própria do Marco Rubio já me dizia, olha, a gente está que o Brasil é Venezuela. Então agora o Rubio tem a desculpa que ele precisa, né? O chefe mandou, então eu vou mudar de comportamento. Talvez nessa linha de botar o Rubio como cavalo de Troia vai ser mais uma narrativa mal sucedida em relação à realidade, mas vamos esperar para ver. E aí, cavalo de Troia, será, Dani? Acho que a Mariana resumiu tudo no final. Assim, se o Trump quiser, ele vai fazer o que o Trump quer, ponto, e acabou. Tem duas coisas que eu quero comentar em cima do que a Mari trouxe, né? A primeira coisa é que o Trump fez questão de dizer que ouviu o discurso do Lula na ONU, na conversa que teve com o presidente, e elogiou. Então, o que acontece, né? Ali foi uma antítese, né? Os dois, um foi a antítese do outro, né? Como um espelho invertido. Então, o fato dele dizer, olha, eu vi o discurso, achei seu discurso muito bom, mostra um pouco, reforça um pouco, né, Mariana, essa sensação geral que as pessoas têm de que o Trump respeita aqueles que defendem suas posições Teve uma fala que me relatou, Sakamoto, um ministro do governo Lula, né? Que os dois, durante o diálogo, né, Lula disse, não, quem tem uma causa ganha força para fazer, né? E o Trump reforçou, realmente, é isso, né? Quem tem uma causa ganha vitalidade. O Lula chegou a comentar, olha, eu vou fazer 80 anos esse ano, você vai fazer 80 anos daqui 6 meses, né? Então, nós sabemos, mas eu me sinto como um cara de 40, né? Uma energia de 40 anos, e aí vem a coisa, né? Quem tem uma causa ganha vitalidade. O segundo ponto é a questão dessa conversa ter acontecido depois desse abraço na ONU e agora, né? Com o julgamento de Jair Bolsonaro já tendo acontecido no Supremo. Uma outra fonte disse assim, Daniela, se essa conversa acontece em julho, como pressionaram, né? Disseram, Lula tem que falar, Lula tem que fazer, Lula tem que isso, Lula tem aquilo, ela ia acontecer sem que o julgamento tivesse sido concluído. O fato de o julgamento ter continuado, de ter sido como ele foi, de não ter havido qualquer comoção pública, mostrando que a gente vive uma normalidade institucional, fez com que essa conversa hoje seja muito diferente, tenha um outro valor do que ela teria em julho, quando o Bolsonaro, muito provavelmente, seria um assunto a ser trazido por Donald Trump.